Bom, o grupo que viemos falar hoje é o grupo indígena dos Pataxós, originário da aldeia de Barra Velha, conhecido como Aldeia Mãe, área indígena do Monte Pascoal, distribuída em várias aldeias por diversos municípios. O povo Pataxó sempre foi guerreiro. Desde os tempos da invasão portuguesa, por volta de 1500, lutavam para se firmar em um lugar e preservar história, cultura, língua, costumes e tradições. Nessa comunidade, é falada a língua do tronco Macro-G e da família linguística Max-Acali. A comunicação, na maioria das vezes, acontece através do português mesclado com vocabulários da língua indígena. As pinturas corporais têm grande valor cultural, pois representam parte da história do povo e está relacionada aos seus principais rituais sagrados. Devido à proibição da caça, passaram a ter como sua alimentação diária a farinha de mandioca produzida em suas aldeias. Uma bebida muito popular nessa região é chamada caiam, feita à base de mandioca e sendo diurética, e um prato muito popular dessa tribo é o peixe na folha de patiopa. As principais festas: o namoro e o casamento. O namoro pataxó é bem discreto. Quando um se interessava no outro, eles ficavam se jogando pedrinhas. Isso é um sinal de que eles já estavam namorando. Quando o índio resolve pedir sua namorada em casamento, ele entrega uma flor e, se ela aceitar, é porque a resposta foi sim. Depois dessas etapas, os noivos comunicam com as suas famílias e o cacique começam os preparativos para o casamento. O noivo prepara sua casa e seu roçado. O casamento é realizado pelo cacique, reunindo toda a aldeia. A Esguaxá é uma festa comemorando o aniversário do projeto Jaqueira. Inclui apresentações e provas físicas. A Folia de Reis é uma oração para o Espírito Santo que atrai toda a população local no lugarejo da principal aldeia, na qual são montadas barracas iluminadas. O ritual de Auê. Auê significa amor, união e espiritualidade com a natureza, além de ser o ritual mais antigo. Englobam coreografias variadas, cada pessoa dança com um sentido determinado. O ritual da chuva. É o ritual realizado para comemorar a chegada das chuvas. É um momento em que agradecemos ao nosso protetor das águas, Tixopai, e a Deus pela fartura dos alimentos. O ritual de Torré. É uma oração coletiva, podendo ser celebrada em momentos tristes ou felizes, e reunindo todos da aldeia, através do canto e da dança. Eles adquirem todos os tipos de energia que a natureza propõe. Falando nos Pataxós, eles vivem em diversas aldeias em Porto Seguro, na Bahia, situadas no município de Santa Cruz, Porto Seguro, Itamaraju e Prado. A formação social era bastante simples. A coletividade era uma característica marcante entre os índios. Suas cabanas eram divididas entre vários casais e filhos, e como não havia classe social, até mesmo o chefe da tribo dividia sua cabana. Na atual organização social e política, para que assuma a liderança, é necessário que tenha diplomacia. Índios prezavam pelo ter um relacionamento muito bom com os órgãos governamentais, porque daí eles davam melhoria para suas comunidades onde viviam. A religião dos Pataxós se dividiu em protestantes e católicos. A cosmovisão específica, a relação especial com a terra que habitam, como o sol e a lua. O principal representante político é o cacique, que exerce sua função na aldeia predominando suas condições de liderança. O vice é responsável pela comunidade na ausência do cacique, e ambos são escolhidos de maneira democrática pela comunidade por tempo determinado. Sabia que os índios pataxós ainda enfrentam muitos problemas até nos dias de hoje? Pois bem, além de muitos perderem a posse de suas terras para fazendeiros, eles ainda são contratados como peões para essas lavouras de plantações, na qual é uma das únicas opções de trabalho na região, então eles acabam aceitando, e em muitos dos casos nem são regularizados. Além de tudo isso, eles vêm lutando pela correção dos limites de suas áreas desde a última delimitação. E ainda mais agora, com todas as atenções voltadas para a pandemia do Covid, os fazendeiros têm se fortalecido e o governo tem feito ações contrárias aos povos indígenas. Preconceito e medidas do governo atual. É muito difícil para eles manterem suas terras, pois estão sempre em ameaça. Bolsonaro defende que as terras indígenas sejam abertas para atividades agrícolas de grande escala, como a mineração e o agronegócio. As ações que Bolsonaro quer realizar nas terras indígenas são demarcações paralisadas, mineração em terras indígenas e expansão do agronegócio. Além disso, você tem se informado sobre como os grupos indígenas têm lidado com a pandemia? Pois é, mesmo com a decisão suspensa de toda a reintegração de posse contra indígenas durante a pandemia, os índios pataxós da aldeia Novos Guerreiros sofreram com uma nova determinação de despejo.
Até as últimas informações encontradas, a pandemia já causou a morte de um indígena e possui cerca de 20 casos confirmados, sendo 13 pessoas que ainda estão se recuperando e 6 que ainda apresentam sintomas. O medo de quem entra e sai da comunidade virou constante, e muitas das aldeias temem que, após o fim do isolamento social, o estudo de diversos jovens, principalmente de meninas, serão afetados. Diante da opinião do grupo, vemos como é importante eles terem originado tradições que nos afetam diariamente em diversos fatores. Temos como exemplo a culinária. O alimento de origem indígena mais utilizado em todo o Brasil é a mandioca, o caju, o guaraná e o açaí. Vale ressaltar que os indígenas foram os primeiros habitantes do território brasileiro. Infelizmente, o descaso ainda é constante em relação a indígenas, gerando discriminação e desigualdade.